temos assistido a um decréscimo das associações juvenis. Ao mesmo tempo que também assistimos a muito poucas associações de estudantes do ensino básico e secundário. Apesar de, ao contrário, no ensino superior até estar oleada e haver uma dinâmica própria e bem, preocupa-me as associações juvenis locais que precisavam ter mais voz, temos cada vez menos associações e, principalmente, temos muito poucas associações de estudantes no ensino básico e secundário. E é precisamente por isso que eu também estou no Conselho Nacional de Juventude. O que é o CNJ? O Conselho Nacional de Juventude é a plataforma representativa dos jovens em Portugal. E quando eu digo a plataforma, é porque há mesmo uma lei que o define como tal. Ou seja, a Lei 1 de 2006, tal como há em quase todos os outros países, reconhece o Conselho Nacional de Juventude como a representação dos jovens, quer ao nível interno, isto é, perante o Estado, em todos os organismos internos que nós temos, mas não só a nível interno, nós também representamos lá fora. CNJ, Conselho Nacional da Juventude. O que é isto? O que é que engloba? O que é que fazem? É muitas perguntas, não é? Por isso, hoje temos cá o Presidente, André Cardoso, Presidente do Conselho Nacional da Juventude, para ficarmos a conhecer efetivamente o que é isto. Para vocês conhecerem o que é isto. Eu próprio tenho algumas dúvidas, já sabem, eu vou conhecendo umas coisas, depois eu penso, ok, eu vou tentar entrevistar uma pessoa que esteja inteiramente relacionada, de preferência, pessoa responsável. Ou seja, deixo de procurar a partir daí que é, ok, vou saber na entrevista, dúvidas que eu próprio tenho. Portanto, André, bem-vindo. Muito obrigado, Rafael. Sempre um gosto, é sempre mesmo um gosto falar com malta, principalmente para mostrar a importância que é o CNJ, e acho que vamos falar disso mais à frente, e depois para nos darmos a conhecer. Portanto, estás à vontade para perguntar tudo o que tu quiseres. Muito obrigado. Então, podemos começar por ti, para a malta conhecer um bocadinho Okay. a ti. O menos importante, portanto. Não, acho que é importante a malta saber das pessoas quem é que vem, que podem participar, porque, pá, para todos os efeitos, e é verdade, tu és um jovem como nós. Portanto, Exatamente. eu pôr-me como jovem, malta que às vezes me dá 40 anos. Não. A juventude está aqui. Portanto, se for jovem aqui, és dos nossos. É isso. Mas então, como é que tem sido o teu percurso? Pá, lá está. O que é que estudaste, o que tens estudado, como é que tens feito o teu percurso até chegar agora a presidente do CNJ? Então, Rafael, eu sou o André, tenho atualmente 26 anos, sou de Esposende, do Distrito de Braga, e sou licenciado em Direito, mestre em Direito Administrativo e a concluir uma pós-graduação em Justiça Administrativa. Licenciei-me na Universidade do Minho, o mestrado na Católica do Porto e agora a pós-graduação na Universidade de Coimbra. Portanto, sou jurista. Mas, para além disso, também já sou advogado. Fiz o estágio à Ordem dos Advogados, fui durante um ano advogado, mesmo advogado, sem o prefixo estagiário, e depois surgiu o Conselho Nacional de Juventude, e já lá vou, e portanto suspendi a minha cédula, mas a minha profissão é ser advogado. Portanto, sendo jurista e tendo ingressado na universidade para estudar Direito, sempre estive envolvido no mundo académico. Logo no primeiro ano envolvi-me na Associação de Estudantes de Direito da Universidade do Minho, fui diretor do Departamento de Debates e Conferências, e a partir daí fui fazendo o percurso que muitos fazem. Cheguei a presidente da direção da Associação de Estudantes, fui presidente da mesa da Reunião Geral de Alunos da Associação Académica, também dei esse passo. Fundei uma associação, a Vision Minho Legal Lab, juntamente com outros colegas. Fiz voluntariado internacional enquanto estive na universidade, no projeto Missão África, estive na Guiné-Bissau durante 5 semanas, no verão. Fiz um ano intensivo de formação e depois, no meu segundo ano, fiz lá tive lá uma experiência de voluntariado num orfanato com crianças. E, a par disto tudo, a parte académica, do envolvimento académico, sou escoteiro desde 2005, no Corpo Nacional de Escutas, uma das 3 associações escotistas que temos em Portugal, e é, pelo facto de ser escoteiro, que também sou presidente do Conselho Nacional de Juventude. E, portanto, e quando passares para a pergunta do que é o Conselho Nacional de Juventude, até posso explicar como é que funciona isto dos cargos e porque é que eu fiz a ligação dos escoteiros com o Conselho Nacional de Juventude. Mas um bocadinho de mim é isto. Sou jurista de formação, sou escoteiro, define-me imenso, sempre estive envolvido na sociedade, não sou um gajo que gosta de estar quieto, dificilmente digo que não a um desafio, e pronto, é um bocadinho isso. Não, está quieto não é contigo, de certeza. Não, por esse histórico, claramente está quieto não é contigo. Mas olha, foi logo a curiosidade, tu disseste era logo a curiosidade que eu tinha dessa interligação, então, e podemos ir um bocadinho por aí do que é o Conselho Nacional da Juventude e como é que funciona, logo por essa entrada, porque eu pensei logo, espera aí, o Rui também dava nos escuteiros, que eu lembro-me, contigo presidente.
E é precisamente por isso que eu também estou no Conselho Nacional de Juventude. Então, começando por aí, o que é o CNJ? O Conselho Nacional de Juventude é a plataforma representativa dos jovens em Portugal. E quando eu digo a plataforma, é porque há mesmo uma lei que o define como tal. Ou seja, a Lei 1 de 2006, tal como há em quase todos os outros países, reconhece o Conselho Nacional de Juventude como a representação dos jovens, quer ao nível interno, isto é, perante o Estado, em todos os organismos internos que nós temos, onde há normalmente cargos e vagas para a cota jovem, digamos assim. Nós estamos lá a representar todos os jovens e depois daqui a bocado vou explicar o Conselho Nacional de Juventude por quem é que é constituído e por que é que representamos os jovens, mas não só a nível interno, nós também representamos lá fora. Tudo o que sejam fóruns internacionais em que a juventude tem que ter uma voz, legalmente instituído, delega-se essa representação no Conselho Nacional de Juventude. E bem, somos, isto é muito importante frisar, não estamos dependentes de governo e do Estado Central. Fazemos parte do nosso país como representantes da juventude. É claro que a nossa parte do financiamento vem de dinheiros públicos, do estilo somos a representação dos jovens, precisamos de fundo de maneio para isso, mas somos independentes face a quem está no poder, independentemente da cor. Somos independentes. Isto porquê? Porque também somos representantes daqueles que não pensam, nomeadamente quem está no poder agora. Isto porquê? Atualmente o Conselho Nacional de Juventude tem 53, como nós chamamos, organizações-membro. É constituído por 53 organizações. E não são 53 organizações quaisquer. Com todo o respeito por todas as outras, porque eu próprio também faço parte de algumas delas, as organizações que temos no CNJ não são organizações de base local. Ou seja, não são organizações que representam jovens da localidade em si. São organizações que representam um setor da juventude, da sociedade, mas ao nível nacional. E é por isso que temos juventudes partidárias, é por isso que temos associações nacionais de estudantes, as associações académicas e federações, quase todas estão representadas no Conselho Nacional de Juventude, as 3 associações escotistas em Portugal, a minha, o CNE, a Associação de Escoteiros de Portugal e as Guias de Portugal, e é daí, depois de ter vindo depois do Rui, foi por isso que eu fiz a ligação do facto de ser escoteiro e estar no Conselho Nacional de Juventude. Porquê? Porque, para teres um bocado de noção, as próprias eleições para os cargos do Conselho Nacional de Juventude são nominais e os cargos pertencem não a uma pessoa, o cargo não é do André Cardoso, o cargo é da organização. Por isso é que a qualquer momento a organização pode mudar o titular daquele que está a assumir aquele cargo naquele momento. Portanto, atualmente, quem preside ao Conselho Nacional de Juventude são os escoteiros. E é por isso que o Rui estava e eu estou agora a ser a cara, digamos assim, do presidente do Conselho Nacional de Juventude. Daí esta ligação toda. Assim, muito resumido, para te explicar como é que funcionam os cargos. O presidente da mesa representa uma organização, o presidente da direção é uma organização, o cargo é da organização e não de uma pessoa em si. Ok, então nas próprias eleições que vocês fazem, votam em associações, não votam nem pessoa, literalmente. Ou seja, há uma pessoa que se já sabe ou que poderá ter em mente que poderá representar, mas votam na associação em si, por exemplo, sei lá, tanto posso votar no Conselho Nacional dos Escoteiros como posso votar na Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina, por exemplo, pode-se candidatar ao cargo de vogal e sabe que aquele vogal, aquela candidatura é para a Associação Nacional de Estudantes de Medicina. E no meu caso foi, os escoteiros candidataram-se a presidente da direção e neste caso ganharam. Neste mandato até foram umas eleições disputadas com 2 candidaturas, neste caso foram os escoteiros que ganharam. Muito bem, então, ok, então acho que já abriu muito, só esta pequenas 8 minutos lá, já abriu aqui um bocadinho a mente à malta, de perceberem do que é que faz parte e como é que funciona. Acho que eu próprio já percebi aqui coisas que não fazia a mínima ideia. Literalmente aquilo que estavas a dizer de interligação com os escoteiros. Que é normal daquilo que temos, os jovens têm mais contacto de uma associação qualquer, que é uma lista que se apresenta e depois essa lista é sujeita à votação. O Conselho Nacional de Juventude é um bocadinho diferente. Uma vez que é representativo de todos os jovens, primeiro, os cargos não são de pessoas individuais, mas sim de organizações, e depois a votação é individual, do tipo, não é individual para a pessoa, mas é para o cargo em si, vota-se para isso. Por isso é que há eleições diferentes. Numa mesma Assembleia Geral, não se vota para uma lista que não existe, mas sim para organizações para cada cargo dos diferentes órgãos do CNJ. Ok, muito bem. Acho que já deu para perceber muito bem aí a questão do panorama. Ok, e depois, se calhar acho que o próximo passo, e já tiraste da frente também por acaso outra coisa
meio outra coisa que eu tinha em mente, que é, então podemos considerar de alguma forma que o Conselho Nacional de Juventude é a fonte que os jovens têm mais próxima do governo, não estando afiliados, já percebemos essa parte, mas que é a fonte que temos mais próxima a nível governamental para influenciar e participar em decisões? Sim, sem dúvida nenhuma que sim. E é para isso que nós servimos. Eu costumo dizer que o CNJ não serve para organizar pequenos eventos. Também organizamos. E, aliás, temos um grande evento que é o chamado Encontro Nacional de Juventude que temos organizado todos os anos. Mas o CNJ serve para exatamente fazer aquilo que tu estavas a dizer. É termos posições políticas muito fortes, atualizadas, e sermos o contacto direto a que, quando um membro do governo, quando um grupo parlamentar, quando um partido político quer, qual é a voz dos jovens? A voz, a voz global dos jovens e não só focada. É claro que se fores perguntar a um jovem numa juventude partidária, à partida sabes como é que ele pensa, ou como é que a juventude partidária pensa. Mas qual é a voz global dos jovens, em que sabemos que os jovens estão à mesma mesa e que aquela tomada de posição sobre um determinado assunto é o espelho da opinião dos jovens. Dirige-se ao Conselho Nacional de Juventude. Porquê? Porque temos jovens de tão diferentes perspectivas, tão diferentes ideologias, em que isto é um trabalho difícil de se fazer. O Conselho Nacional de Juventude serve precisamente para isso, para reunir à mesma mesa jovens da esquerda à direita, em que todos pensam diferente, mas vamos chegar numa lógica de consenso e sem prejuízo, depois poder votar para se atingir a maioria, para, no mesmo texto, qual é a visão da juventude. E isto é tão bonito, sabendo que todos pensamos de maneira diferente, mas no final do dia conseguimos ter no mesmo papel, ok, os jovens pensam assim, para que depois consigamos fazer aquilo que estavas a dizer, é ir reivindicar junto do membro da tutela, junto do membro do governo, junto de outros grupos parlamentares, a dizer, os jovens pensam assim, por favor, executem. Isso é, ok, e também acho que é importante a malta ter um bocadinho essa noção, como tu dizes, já tem novamente a malta, principalmente universitários, têm muito aquela em mente sempre aquela questão das federações e associações académicas e depois se calhar não têm noção, há mais abrangência ainda e mais proximidade da tutela nesse sentido, ok? Eu costumo dizer que, sem prejuízo da importância de todas as organizações mesmo, eu próprio fiz parte das associações de estudantes, das associações académicas, mas se olhamos para uma pirâmide, o CNJ é aquele que representa os jovens. E é por isso que é talvez dos trabalhos mais difíceis, porque reúne-nos à mesma mesa um conjunto de opiniões. E sendo o topo do estilo, eles são a nossa ponte para quem tem o poder de decisão, então nós temos é que nos juntar a eles para contribuir com a nossa voz. E claro, depois nós, CNJ, quando eu digo que estamos no topo, também temos de ter a humildade de vir cá abaixo, dizer como é que pensam aqueles que estão cá abaixo, e nomeadamente aquilo que eu tenho dito nos últimos tempos é chegar aos jovens que estão fora da bolha, porque há muitos jovens que já estão envolvidos nesta máquina do associativismo, e bem, se estivesse a criticar, estava-me a criticar a mim próprio, mas um dos maiores desafios que eu sinto e tenho, é uma preocupação minha no meu mandato, eu tenho que chegar àquela malta que está em Bragança, que não quer saber nada de política, que não está envolvida porque não quer, nunca ouviu falar, mas eu quero saber qual é a opinião dela, para que a nossa voz seja efetivamente, que se traduza na realidade do jovem, e que não espelhemos a opinião daqueles que já estão na bolha, que já sabem falar de política, até têm uma retórica bem conseguida. Esses já conseguem ter voz, e os outros? É um desafio. Mas o CNJ serve para isso. Pô, repartir um bocadinho a situação e tentar ir um bocadinho mais a fundo, como dizes, é verdade, às vezes começa a ficar um bocadinho, pode ficar um bocadinho mais enviesado de alguma forma, porque lá está, é a máquina oleada do associativismo, digamos, felizmente está oleada, não é? Na verdade, está muito bem oleada, tem crescido imenso, desde que eu entrei para o ensino superior, não tem nada a ver, nada. Isso agora leva-me a uma preocupação, porque apesar de no ensino superior temos uma máquina oleada, mas para tu teres noção, os números que nos dizem face ao associativismo local, imagina, a Associação de Jovens da localidade X, no interior do país, temos assistido a um decréscimo de associações juvenis. Ao mesmo tempo que também assistimos a muito poucas, por exemplo, associações de estudantes do ensino básico e secundário. Apesar de, ao contrário, no ensino superior até estar oleada e haver uma dinâmica própria, e bem, estando parabéns os dirigentes do ensino superior, mas preocupa-me as associações juvenis locais que precisavam ter mais voz, temos cada vez menos associações e, principalmente, temos muito poucas associações de estudantes no ensino básico e secundário. É do que eu tenho visto, até as próprias autarquias estão a tentar espicaçar a situação para ver se os jovens começam-se a integrar um bocadinho mais e a criar os seus próprios, não só a integrar-se um bocadinho mais e ter voz nos seus municípios, mas também para, de alguma forma,
também criarem mais associações de algum tipo, que seja deles de interesse, obviamente. Por acaso tenho visto isso a acontecer bastante em conversações com autarquias. Portanto, é isso, malta que também esteja do secundário, esteja a ver, vamos lá, não é só É no ensino isso, superior, é antes também, vamos lá, exatamente. vamos a Isso elas, mesmo. vamos a elas. Ok, agora podemos se calhar um bocadinho ir a coisas práticas da voz dos estudantes, ok? Da voz dos jovens que vocês que dão no CNJ, como é que a têm dado? Ou seja, do impacto que Sim. têm tido e do que é que pretendes e queres fazer mais nesse sentido, o impacto a ter enquanto dos jovens Olha, para dou-te as decisões? um exemplo muito prático. Então, como eu disse, o CNJ serve para levar a voz dos jovens a quem tem o poder de decisão ou para influenciar às mudanças que nós achamos. No último mês tivemos a discutir o Orçamento de Estado, não foi? O que é que o CNJ faz? Constrói, dinamiza um processo de auscultação extenso com as suas organizações representativas de outros jovens para ter uma tomada de posição do Orçamento de Estado. Uma tomada de posição face à proposta que foi apresentada, o que é que pode ou não ser melhorado. O que é que está lá e que nós não concordamos. Então fizemos um processo de auscultação, vamos à Assembleia Geral, aprovamos uma tomada de posição. Foi aprovada uma tomada de posição do Conselho Nacional de Juventude sobre a proposta de Orçamento de Estado. O que é que nós fizemos durante o mês de novembro todo? Olha, reuni com inúmeros secretários de Estado, reuni com o Ministério da Juventude, reuni com diversos grupos parlamentares, difundimos a nossa tomada de posição. Para quê? Para ver se, no âmbito da discussão da especialidade, que medidas, que ideias foram alteradas para as nossas, ou que pelo menos se colocaram na agenda. E mesmo que nós não consigamos alterar nada, que pelo menos sirva para vamos falar deste assunto, que este assunto não é falado. E neste processo de auscultação, por exemplo, há muita gente que fala do acesso ao mercado laboral por parte dos jovens. Os jovens ganham muito pouco em Portugal, são aqueles que estão sujeitos à precariedade. Uma coisa que eu introduzi, ou pelo menos tentei introduzir no discurso, ninguém fala dos jovens NEET, que são aqueles jovens que nem estudam nem trabalham. E que, para tu teres noção, uns dados interessantes de saber. Atualmente a taxa de desemprego são 6% em Portugal. Se nós puséssemos os jovens NEET a trabalhar, esta taxa de desemprego vinha para a ordem dos 3%. Portanto, nós temos é que fazer uma reflexão do tipo, o que é que esta malta está a fazer? Porquê é que não está nem a estudar nem a trabalhar? O que é que se está a passar? Que ajuda é que precisa? E que políticas públicas é que podemos implementar para resolver isto? E o Conselho Nacional de Juventude serve para isto, pôr o resto da malta, o resto da sociedade a falar sobre estes assuntos sérios, para ver se daqui a um mês, se daqui a 2 anos, se daqui a 10, vemos resultados. Não importa quando é que os resultados vão aparecer. O que importa é não deixar cair no esquecimento determinados assuntos. E connosco, a direção do CNJ, podem contar alguma coisa. Eu vou continuar a ser chato e a pedir a cada semana reuniões e peço muitas. Eu às vezes já vou ao edifício do governo e já sei qual é o piso que tenho que ir, porque a cada passo estou lá a reunir com um ou com outros secretários de Estado. Porquê? Porque uma das coisas, e isso é outra coisa que ando a tentar desmistificar, os jovens não querem só falar de educação ou de juventude em si. Os jovens têm opinião sobre tudo, porque nós não somos só, odeio aquela malta que diz, vocês são o futuro. Sim, eu concordo que são o futuro, mas também somos o presente. Então, sendo o presente, chamem-nos, é para falar, permitam-nos uma participação de qualidade e os jovens não servem para falar só de determinados tópicos. Os jovens têm opinião sobre a coesão territorial. Os jovens têm opinião sobre cultura. Os jovens podem ter uma opinião sobre o sistema da justiça. E se nós temos uma opinião que não vem com vícios porque não temos os anos de experiência, digamos, da malta mais velha, esta opinião é tão válida como a dos outros. Não podemos é ter um preconceito associado àquilo que se diz do idadismo, que é uma das É coisas que temos verdade. que combater. Sem dúvida, sem dúvida. Isso de longe. Por acaso é uma daquelas coisas que não sei se é um sonho que nos fazem querer de alguma forma enquanto jovens, que é, tá bem, mas depois eu acabo o ensino superior e pronto, já me começam a ver como um adulto. E depois levas com a chapada, não só do mercado de trabalho, mas mesmo da sociedade, que é tipo, eu sinto que enquanto não tiveres 30 anos, ainda és, É isso. E é um pareces quase um adolescente. preconceito. É isso. É um preconceito muito grave que nós temos que combater. E só combatermos se nos permitirem que participemos nas discussões a sério e que nos levem as nossas ideias a sério. E mais, e eu costumo dizer isso, eu acho que, para sermos intelectualmente honestos, eu acho que também nunca se falou tanto de juventude como se está a falar atualmente. Há uma preocupação, nós vemos a cada passo, e bem,
os comentadores de televisão, por exemplo, não são só já a malta de 50 anos para cima. Já vemos jovens a terem uma opinião política formada, independentemente dos partidos, mas a terem uma opinião política e a comentar. Portanto, bem, estamos a dar passos nesse sentido. Criou-se o Ministério da Juventude, apesar de no passado já termos tido uma pequena experiência, já há muitos anos que não tínhamos. Portanto, deu-se um passo em frente. Ao nível internacional, para teres noção, o próprio Pacto de Futuro, que foi aprovado na última Assembleia Geral das Nações Unidas, falou pela primeira vez da necessidade de garantirmos uma participação jovem na reforma que deve ser dada aos organismos das Nações Unidas. Portanto, eu acho que nunca se falou tanto dos jovens. O que é que eu acho que está a falhar? Se passarmos de um momento em que nunca se falou dos jovens, passou-se para um momento em que, afinal, os jovens devem ser ouvidos. Ok. O que é que falta? Falta que, para aquilo que nós somos ouvidos, que executem efetivamente, para nós sentirmos que há efetivamente mudança. E não é só no meio de num órgão de decisão que tem 10 pessoas, vamos ter um jovem. Não é só para garantirmos o preenchimento da cota jovem, porque também é uma coisa que eu acho que é horrível dizer de tipo, está lá um jovem, vamos preencher, é bonito. Não, é aquilo que o jovem que está lá falou, vamos levar a sério e vamos executar aquilo. E que depois se avalie. E não só que se dê 5 minutos ao jovem para falar e depois não se leva nada a sério a opinião que ele tem. Sem dúvida. E acho que isso o que é que me fez logo em termos de mente pensar de paralelismo é aquilo que eu já falei algumas vezes aqui da malta, que eu sinto que novamente era uma coisa que ninguém falava, que era, por exemplo, da entidade que é a A3S. Eu trabalhei para a A3S e tinha sido há pouco tempo, quando eu trabalhei Quantos na jovens A3S. tinhas? Não, lá está, tem um por CAI, mas antes não havia nenhum. Mas isso foi... E depois, obviamente, o paralelismo que eu fiz mental agora foi nas CAIs que tive, foi incrível, para a malta que possam saber, é a agência que avalia literalmente os cursos e instituições do ensino superior, e as CAIs é grupos de pessoas que vão avaliar os cursos. Tem professores, ok? E depois tem uma pessoa da A3S, depois agora tem um estudante, desde há uns anos para cá. O paralelismo que eu estava a fazer era, tanto eu, que tive CAIs incríveis, com pessoas incríveis que, ok, Rafael, tu és um como nós, vais ter tempo para falar, para fazer as tuas perguntas como nós, quando for falar com os estudantes, tu é que lideras esta reunião. É, tipo, estás impecável, vai que é teu, vai que tu bates bem, como diz o poeta Ronaldo. Mas tive colegas meus que tive muitos péssimos exemplos, que era, acabou o tempo, tens alguma pergunta? Claro que eu não posso fazer nenhuma pergunta, já não tenho tempo. Reuniões com estudantes, fazes uma pergunta. Ou seja, obviamente, é como tu dizes, é uma evolução que tem de ser feita, é que ainda tem um caminho por percorrer em várias cenas, mas falta pelo muito. que me lembrei. Falta sem dúvida. Muito. Falta muito, sem dúvida nenhuma. Por acaso não sei em que ano é que eles introduziram isso na 3S, mas eu sinto que isso veio do que eu percebi de feedback, literalmente veio de nós não conseguimos sacar nada dos jovens, dos miúdos que estão nos cursos, porque tinham aquele clássico receio que eu costumo dizer, que é, também quando vêm aquelas avaliações das cadeiras, é tipo, será que o professor vai ver isto? Será que o professor vai ver isto? Então, ou seja, é o medo da represália, não é? Eu sinto que foi uma variável muito grande para eles introduzirem os jovens nas CAIs. Mas atenção, a base é excelente, que é, por exemplo, de remuneração, é igual a qualquer professor. Portanto aí a base está logo muito bem construída nesse sentido. Há um caminho para fazer e depois é um bocadinho também, no geral, da visão que se tem dos jovens, depois permite que também estes professores tenham aquela à vontade para como fizeram comigo. Acho que é um bocadinho, tudo se constrói também um bocadinho nesse sentido. Ok, então para a frente de objetivos para impactar, o que é que, por exemplo, das reuniões que têm feito, Conselho Geral, de aprovações para a frente, o que é que tem sido assim agora as principais bandeiras que achas que tens, que os jovens estão mais perto de conseguir ou que têm que conseguir? Sim, dou-te, eu acho que é a luta pela participação jovem é sempre uma luta inacabada, do estilo. Eu sinto que há 20 ou 30 anos se fala dos jovens têm que ter mais participação. E se foram dados passos, foram passos muito pequeninos, muito. E nós temos que investir numa coisa essencial. Tu não consegues ter mais jovens a participar se isso não lhes for incutido desde cedo, a importância da participação jovem. E isso faz-se desde a escola. E é importante aliarmos sempre a defesa de mais participação jovem a mais capacitação do jovem. Porque se tu não tiveres jovens participados ou capacitados a discutir um tema, eles vão chegar aos 25, 30 anos a dizer para que é que eu vou falar, eu não vou ter jeito, nunca estive envolvido num processo de negociação, num processo de decisão. Portanto, e se chegamos a isto, é sinal que
não vale a pena termos a cota jovem porque nunca vamos ter conseguido bem preenchida. Nós temos é que fomentar esta participação desde cedo, permitindo a um estudante do ensino básico, por exemplo, que tenha assento num conselho qualquer da escola. Isto é da máxima importância. Para quê? E aliado a uma outra razão. Para não termos sempre os mesmos a participar. Quando eu digo sempre os mesmos, aqueles que já estão na pequena bolha que são treinados para tal. Quando nós defendemos uma efetiva participação jovem é de todos. Aqueles que já estão na bolha, mas aquele que está em Vila Real, aqueles que está na ilha mais pequena do arquipélago dos Açores, todos têm que ter a capacidade, têm que estar capacitados para falar sobre um determinado conjunto de temas. E esta luta é uma luta inacabada, de forma a permitirmos mais e melhor representação jovem. Não é só mais, é melhor. Sem dúvida, concordo plenamente. Acho que a massificação da participação ajuda a que depois aquela questão da competição faz com que a malta comece a querer desenvolver-se. Eu sinto um bocado isso, que isso ao longo do tempo no próprio ensino superior acabou por criar de alguma forma, que é a competição, começou a cada vez mais gente, isso é o exemplo do ensino superior, obviamente, depois a malta, ou cada vez mais gente a participar em mais coisas, a existir cada vez mais tipos de núcleos e de associações. Sim. Criou cada vez mais competição de mais pessoas a querer participar e a querer chegar a outros níveis. Então acabam por se desafiar uns aos outros e acho que isso ajudou bastante. Agora lá está, é como tu dizes, é um bocado abrir o leque e espalhar pelos Eu mais costumo dizer, idades, temos que furar a bolha. Furando a bolha vamos conseguir chegar a todos. Sem dúvida, sem dúvida. Olha. E bem, malta, é por isto que eu ando aqui com a bandeira há muitos, tipo, lá está, desde que comecei o podcast universitário, que nos próprios lives dos cursos eu sei que eu acabo falando sobre um curso, ou com os convidados, e se calhar a maior parte da malta, ok, está a falar sobre o curso, acabou a live. Não, vamos falar do que é que a malta tem participado e tem feito de tudo o que é extra curso. Porquê? E é muito importante não termos só seguirmos a linha que normalmente toda a gente segue. Nós temos jovens, repara, nós jovens temos uma coisa que mais ninguém tem. É que temos a capacidade de trazer ideias novas, sem vícios. Ou seja, sem aqueles vícios, digamos, daquilo que já está instituído. E estas ideias novas, nós temos é que conseguir aproveitá-las para melhorar as coisas. E só vamos conseguir aproveitá-las se todos participarmos em um conjunto de coisas. Não é só nas organizações, é a nível local, a nível nacional, ter uma opinião própria, crítica, com sentido crítico, para que diferentes experiências consigam ser trazidas para cima da mesa e conseguimos atingir soluções comuns. Sem dúvida nenhuma. E a malta acha que eu faço isto, pode achar, não faço ideia de fazer isto por fazer, olha lá vão outra vez, falar destes estudantes. Não, tem todos os episódios dos cursos, é impressionante, há sempre mais qualquer coisa, ou porque participa num desporto que eu não sabia que existia, ou que alguém realmente participava naquilo, ou um tipo de associação de núcleo diferente que juntaram 3 ou 4, olha, há sempre algo diferente que eu, pronto, já fico surpreendido dos cursos, ainda fico surpreendido do que é que a malta participa e o que é que faz. Portanto, olha, malta, há de tudo, felizmente, e é um bocadinho esse que eu tento, tipo, olha, há muita coisa, malta, ok? É para vocês saberem pelo menos que existe, portanto, acho que é importante nesse sentido. Ok, acho que já percebemos muito bem a baseline, a base do que é o CNJ, em que é que participa, de que é o papel que tem, o impacto que tem. Agora, enquanto jovem, olhando e dizendo, ok, enquanto jovem, se eu precisar de X, e é isto para tu preencheres na equação, eu devo falar com o CNJ. Uhum. Olha, eu digo que se eu precisar de qualquer coisa, eu devo falar com o CNJ. Se eu precisar, se eu tiver dificuldades na área da habitação, eu quero ver o que é que eu vou falar com o CNJ porque ele tem ideias e ele consegue certamente mais facilmente chegar junto daqueles que têm poder de decisão. E ele consegue mais facilmente ajudar-me a pensar ou a contribuir como é que eu localmente devo fazer. Porque nós estamos, o CNJ não é só o André, o CNJ tem uma equipa por trás e uma equipa boa, diga-se de passagem. Eu trabalho com malta muito boa. Eu só trabalho com jovens, felizmente no CNJ só temos jovens, não só membros da direção, mas temos um secretariado mesmo muito ativo ao nível daquilo que nos ajuda e do estilo. André, eu preciso que seja a nossa voz junto do governo, junto dos partidos políticos, junto do meu presidente de Câmara. Consegues arranjar o contacto dele? E eu, mesmo que não tenha, a direção do CNJ vai, eu vou fazer por isso. E que se leve,
é que o CNJ sirva para fazer a ponte com aqueles que têm o poder de decisão para se resolverem coisas. E qualquer pessoa pode certamente entrar em contato connosco, falar connosco, e nós servimos para isso. E depois desmistificar aquilo que nós fazemos. Nós trabalhamos muito à base de tomadas de posição sobre um determinado tema. E é com base nestas tomadas de posição que refletem ou tendem a refletir a opinião geral dos jovens que nós depois fazemos o nosso papel de policy, de advocacy em termos de políticas públicas. E nós, falando com mais pessoas, até nos serve a nós para alargarmos o nosso processo de auscultação. E certamente, se esse jovem de Manteigas que tem um problema, vai contribuir para uma solução mais geral que nós estamos a pensar, trazendo o problema dele. Portanto, isso é espetacular. Não se sintam de todo acanhados em... As nossas redes sociais são facilmente perceptíveis, mas eu e quem me conhece, que basta vir à minha beira, que facilmente falo com a malta, e os meus colegas da direção também. Estamos todos abertos a isso. Portanto, respondendo à tua pergunta, se o jovem precisar de X, isto é, de qualquer coisa, falem connosco, porque nós contribuímos em Portugal para construir políticas públicas de juventude. E somos a plataforma que constrói estas políticas públicas através de um processo de policy e de advocacy, juntamente com os jovens, para depois chegar àqueles que têm o poder para aprová-las. Impecável. Olha, acho que foi uma excelente forma de terminarmos esta conversa. Muito, muito obrigado, André, por teres vindo aqui. Obrigado, Rafael. Deixa-me dar os parabéns, porque eu acompanho a tua página e sei que é um papel essencial. É verdade, focada no mundo académico, no mundo universitário, mas é onde estão tendencialmente os jovens, portanto, parabéns pelo teu trabalho. E é isto, é chegarmos contacto próximo com a malta, que resolvemos problemas e partilhando experiências, partilhando opiniões, e da minha parte fica à disponibilidade total para aquilo que precisarem. Então, muito obrigado mais uma vez, André. Maltinha, já sabem, agora o que é que têm a fazer? Se ainda ali não subscrever o canal, sei que vocês vão lá à espera da vossa vida. Não sei, eu vou continuar a trazer mais malta, mais diversa, todo tipo de temas para vossos mercês. Esteja no ensino secundário, no ensino superior, entrar no mercado de trabalho, eu cá estou para vos ajudar, maltinha. Está bem? Portanto, é isso. E esmagar o like, já que estás aí em baixo. Acho que dizem que é giro. Está bem? Tá, portem-se mal, também é preciso. Um abraço.